Pergunta se existe técnica de memória para usar no dia a dia mesmo. Claro que sim. Tem duas coisas, quais são as mais importantes para você entender no dia a dia, que já vão melhorar a sua memória hoje. Primeira questão é entender o perigo da transitoriedade, ou seja, se você está estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, você vai ter que repetir isso várias vezes. Então, você tem uma ideia. Só para você ter uma ideia, se você vai estudar para concurso, Enem, vestibular, Chesma deve conhecer o pessoal que está sempre estudando e começando do zero. Sim. Está 10 anos estudando para concurso e nunca passa nenhum deles. O que acontece é o seguinte, a pessoa começa a estudar, aí ela aprende o edital todo. Só que no momento que ela está chegando na parte do meio do edital, ela está esquecendo a parte do início. A memória é tão cruel que você pode estar, por exemplo, achando que fechou os itens 1 a 10 lá do edital, você está no item 11, o item 1 já foi esquecido. A nossa memória é assim. Então, primeira coisa para a memória do seu dia a dia, não sei o que você vai aprender, pode não ser Enem, pode não ser concurso, pode ser um livro. Se preocupe mais em fazer manutenção da informação do que aprender coisa nova. Essa é a primeira coisa. Uhum. A pessoa fica pilhada para aprender coisa nova. Para pegar todo o conteúdo de uma vez. Né? Você precisa muito mais se preocupar em se resguardar e fazer a manutenção das informações que você já sabe, para não ficar sempre começando do zero. Então, essa necessidade de revisão, de anotação, de reelaboração. Reelaboração é você contar com as próprias palavras, fazer uma anotação que é um esquema. Tudo isso ajuda muito. Agora, o segundo problema, que vai fazer a memória nossa piorar, e é o motivo pelo qual muita gente lá tem dificuldade de memória, tem a ver com internet. As notificações do celular, o uso contínuo de aplicativo, está nos emburrecendo. Você tem uma ideia? Inclusive, eu tenho um canal que chama Como a Mente Funciona, que eu coloco alguns vídeos de neurociência, e tem um vídeo lá sobre internet que mostra coisas bem absurdas. Por exemplo, a gente tem uma memória que a gente chama de memória operacional, que é uma memória temporária que a gente usa no nosso dia a dia. Se eu te falar, entrega isso aqui pro Zequinha, essa informação vai ficar nessa memória, porque você vai esquecer daqui a pouco, mas você precisa dela agora. Essa memória operacional é essencial para você aprender qualquer coisa. E qual que é o problema que vai surgir? Parte dessa memória operacional vai ficar dedicada a esperar a notificação de celular. Caramba. Aí a pessoa fica no estado de espera contínuo. Ela está o tempo todo com parte dessa memória aguardando notificação. Aí se essa pessoa tira o celular de perto, ela começa a ter fissura. Ela começa a sentir que é como se tivesse... agoniada, né? Como se ela fosse uma dependente. É uma dependência que é igual a dependência de maconha, de cocaína, de álcool. A dependência de internet, principalmente do aparelho celular, é algo bem patológico. E, além desse problema da memória, que a gente fica esperando notificação, o celular, no nosso dia a dia, favorece multitarefa, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. É. E toda vez que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente esquece. Então, essas duas dicas aí para o seu dia a dia. Primeiro, o problema da transitoriedade. Se você está querendo guardar alguma coisa, o ideal é que você sempre refaça aquilo e repita. Usar a agenda não é um problema. Inclusive, muita gente não sabe é que escrever é bom para a memória. Ô, Chesma, você já teve aquela sensação de anotar o recado para alguém na casa e depois não precisar de olhar a anotação porque anotou? Porque já sabia, né? Você já sabia. Sim. E a pessoa fica com a sensação seguinte, anotei à toa. Anotei à toa porque eu anotei e não precisei da anotação. O que a pessoa não percebe é que ela lembra porque ela anotou. Então, ela associou, eu não sei se é isso, mas se não for você pode corrigir. Ela associou aquela lembrança que ela tem que dar o recado a uma atitude que ela teve que fazer, que ela teve que fazer aquilo manualmente. E é isso que... Isso, e inclusive tem uma pesquisa científica bem interessante, é que a gente já tem evidência que a anotação feita à mão, ou seja, pegar uma caneta e escrever com um lápis,
funciona bem mais para aprendizagem do que a anotação feita no computador. E as pessoas estão com esse hábito, né, de levar notebook para a faculdade, para a escola, e fica fazendo anotação para tudo no computador, até mesmo em casa, estudando EAD. E, na verdade, o que realmente faz memorizar é escrever na mão, escrever... Não na mão, né? Eu usar na mão... Haja mão pra isso, né? Anotar muita Tatuar coisa o braço. cola, né? Cola gigante. Aí a pessoa tem que usar a mão para poder anotar. Claro que a gente tem que ver o que é mais viável. Às vezes o viável é o computador e vai ter que usar o computador mesmo. Mas a gente já tem evidência que anotar ajuda muito a memória também.